Olá, eu sou Raul Ferraz, você está assistindo o videocast Habeas Data no portal de O Liberal. Hoje nós temos a honra de entrevistar o Dr. Carlos Márcio de Melo Queiroz, juiz titular da primeira vara de execução da capital e coordenador estadual da mediação e conciliação do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, e também do professor universitário Dr. Carlos Alberto Valcácio dos Santos, que é advogado, professor universitário, mestre em Direito, e que vão falar sobre um tema muito interessante, que é o workshop Facilitando Diálogos e Mediando Conflitos em Busca de uma Cultura de Paz. Olá, Dr. Carlos Márcio. Olá, Raul. É um prazer estar novamente aqui nesse programa. E, como disse na primeira vez que aqui estive, é o programa que eu reputo como um verdadeiro serviço de utilidade pública. Muito obrigado. E hoje nós traremos mais um pouco de informação que é do interesse de todos. Dr. Carlos Valcácio, como é que está? Olá, muito obrigado pelo convite. Como você bem disse, é um tema extremamente importante, a questão da mediação. E é muito, muito importante que nós tenhamos um espaço para discutir essa cultura de paz, para discutir sobre como nós podemos, de alguma forma, mesmo que de forma bem pontual, melhorar essa animosidade e a situação de uma sociedade de conflito. Muito obrigado pelo convite. Eu que agradeço, espero revê-lo aqui novamente. Como eu falei para o Dr. Carlos Márcio da primeira vez que ele esteve aqui, que não faltaria oportunidades, eu digo a mesma coisa para o senhor. Agradeço. Principalmente quando se trata de um tema tão interessante, e me parece, pelo que que nós estávamos conversando ali fora, que o senhor é bastante atuante nessa área como advogado, como professor, né? Uhum. Então, isso é um tema que está em voga, um tema que está aí no auge e que nós temos muito a discutir sobre, né? Com certeza. Mas essa questão do workshop facilitando diálogos e mediando conflitos em busca de uma cultura de paz, só o nome já é bastante interessante, chama atenção, né? Qual é o objetivo desse workshop? Onde é que ele vai se realizar? Quando? Como? Qual é o público ao qual ele se destina? O senhor poderia falar um pouco para nós sobre isso, doutor Valcácio? Com certeza. No primeiro momento, né, quando se fala de facilitando diálogos e mediando conflitos, a consequência lógica é a busca de uma cultura de paz. Então, esse workshop ele surge a partir de discussões realizadas com o Dr. Carlos Márcio, mas também com outros, né, atores dentro dessa mesma dinâmica de mediação, e a ideia de que nós precisaríamos superar uma cultura de animosidade, a cultura do conflito, que não só permeia toda a nossa sociedade, mas também, inclusive, os operadores do direito, muitas vezes, né, os próprios estudantes das áreas jurídicas. Então, nós decidimos, né, começar bem vagarosamente a tentar uma mudança. E o workshop é um desses meios, é uma dessas ferramentas. Então, o workshop surge a partir da necessidade de nós trazermos melhor qualificação para as pessoas que precisam, de fato, se utilizar da mediação para facilitar diálogos e mediar conflitos. Observe que não é só mediação de conflitos. Às vezes, o conflito é evitado pela mera facilitação de diálogos. Ou seja, o conflito nem chega a surgir porque o diálogo já é facilitado por uma conduta, por uma linguagem e por uma postura não animosa, não conflituosa. Então, esse é o melhor dos mundos. Né? É o que nós desejamos. É utópico? É utópico. Mas se nós não focarmos na utopia, ficamos muito restritos. Eu acho que é utópico hoje, né? Hoje. Mas é como muitas coisas que a gente vive hoje eram utópicas no passado. E eu acho que nós não podemos deixar de acreditar no mundo melhor e, como diz o título do workshop, numa cultura de paz, né? Eu achei muito interessante que o senhor me trouxe aqui o livro de uma das palestrantes, que Exato. Eu gostaria que o senhor falasse um pouco sobre... Eu vou colocar aqui para que nós vejamos, né? Na verdade, a nossa palestrante convidada é a doutora Tânia Almeida. Ela tem esses 2 livros principais escritos, autora conhecidíssima no âmbito nacional e internacional,
participou, inclusive, de definições e participou das discussões acerca da mediação no próprio Código Civil, nas próprias leis. Então, ela é muito participante, muito conhecida, e ela trabalha nesses livros com aquilo que nós entendemos necessário para que se construa esse mundo, de um mundo em que o conflito ele está, se não extinto, mas pelo menos contido, né? Então, ela nos traz ferramentas, tanto que o livro dela é chamado de Caixa de Ferramentas em Mediação. Ou seja, ela nos apresenta metodologias, ferramentas aptas a nos permitir aqui não apenas uma abordagem empírica, não aquela abordagem que nós chamamos de botequim, né? Como é que eu evito um conflito? Eu vou usar ferramentas, técnicas, métodos que estão aprovados, que são provados, que funcionam, para evitar que esse conflito se instale. Então, a nossa palestrante será a doutora Tânia Almeida, ela é de formação médica, psiquiatra, e escreve há muito, se eu não me engano, mais de 30 anos sobre mediação. Então, é conhecidíssima, competentíssima, e vai nos trazer, e são 2 dias de evento, nos dias 14 e 15 de junho de 2024, portanto... Então, está próximo, próximo, né? Próximo. O evento será realizado lá no auditório Agnano Monteiro Lopes, lá no Fórum Civil da capital, um auditório belíssimo, onde nós vamos receber as pessoas que têm interesse em aprender. E eu acho que a palavra-chave é essa, aprender. Assim como nós aprendemos o conflito, nós aprendemos também a busca da mediação para evitar o conflito, para facilitar o diálogo. Então, 14 e 15 de junho, lá no Agnano Monteiro Lopes, né? Nós teremos lá basicamente o dia inteiro, no dia 14, praticamente das 7h30 da manhã, nós estamos fazendo o credenciamento, e esse evento irá durar até as 18h30. É para aprender. Então, nós decidimos que não era suficiente uma palestra. Palestras existem aos milhões, né? E normalmente elas não são muito eficazes em mudar mentalidades. O que nós queremos é um pouco mais, nós queremos começar a mudar mentalidades, partir de uma mentalidade conflituosa para uma mentalidade em busca de uma sociedade pela paz, da paz e pela paz. Então, o workshop ele se desenvolve como um curso, um workshop mesmo, tem natureza muito prática, e por isso mesmo nós entendemos que nós não faríamos online, porque isso retira grande parte da força do evento, né? Então, é um evento presencial, exclusivamente presencial. Aliás, é um ponto a se considerar, porque sempre nos perguntam, mas ela virá a Belém? Porque ela é uma autora conhecidíssima no âmbito nacional e internacional, e alguns até falam, mas ela vai ficar só por videoconferência? Não, ela não virá, ela estará aqui em Belém. É totalmente presencial. Totalmente presencial. E tanto é que os livros dela, tanto o Caixa de Ferramentas 1 quanto o Caixa de Ferramentas 2, estarão lá sendo comercializados, né? Serão sorteados vários desses livros durante o evento, né? Justamente para que as pessoas tenham essa forma de aperfeiçoamento. E aí você me perguntou ainda há pouco sobre para quem se destina, né? Nós tínhamos conversado ainda há pouco e eu dizia, surpreendentemente, né, embora o judiciário e as pessoas que trabalham com a área jurídica se beneficiem muitíssimo dessas ferramentas, nós acreditamos que todas as pessoas, seja no âmbito empresarial, seja no âmbito familiar, se beneficiam e muito do domínio dessas técnicas. Claro, eu tenho que conversar com meu filho, eu tenho que conversar com a minha esposa, eu tenho que conversar com o meu superior, eu tenho que conversar com o meu colega de trabalho. Exatamente. E me parece que as técnicas são as mesmas. Ainda agora, quando o senhor falou que isso ainda era um sonho, né? A cultura de paz. Eu diria que realmente é ainda uma coisa muito incipiente. Mas se nós voltarmos a 20 anos atrás, quando o judiciário não tratava, não tinha toda essa estrutura que tem hoje de Sejusc, de centros de conciliação, a gente andou bastante. Com certeza. Nós caminhamos bastante nesse sentido, principalmente o Poder Judiciário. E por falar nisso, doutor Carlos Márcio, a incidência de solução de conflitos via mediação tem obtido sucesso no Judiciário? Os Sejuscs,
outros mecanismos de mediação? Como é que tem que se comportado? O senhor pode falar de números? Como é que isso tem acontecido efetivamente no Poder Judiciário? Bem, primeiro é preciso pontuar, né, que a política judiciária nacional que homenageia os métodos consensuais de solução de conflitos, ela foi encampada a partir do Conselho Nacional de Justiça por uma resolução que é do ano 2010, a Resolução 125. Então, nós estamos aí há 14 anos da instalação de uma política judiciária nacional. Isso não quer dizer que mediação e conciliação nasceram no judiciário e muito menos que nasceram apenas há 14 anos atrás. No Brasil Império já havia uma audiência de conciliação prévia, né, ajuizamento de ações. Agora, com o tempo, esses métodos acabaram sendo relegados, esquecidos, né? Quando se houve uma aposta maciça num judiciário que eu chamo de superego da sociedade, que as pessoas abriram mão do protagonismo das suas vidas e transferiram para esse superego a solução e a responsabilidade para a solução dos seus problemas. E essa aposta foi muito alta, né, porque quando nós abrimos mão disso, né, somos mais de 200 milhões de habitantes no Brasil, nós temos um elevado índice, né, de conflituosidade, até porque somos um país emergente ainda, com um fosso social gigantesco, com uma série de direitos que estão prometidos numa Carta Magna que ainda não está efetivamente concretizada, né, no seu todo, em toda a sua ambição. E então estamos caminhando, podemos dizer que a partir dessa resolução, sim, com maior foco, meta e objetivos, né, que devem ser alcançados pelos métodos consensuais de solução de conflitos. Esses métodos, portanto, são, de regra, né, aplicados nos centros judiciários de solução de conflitos, CEJUSCs, né, mas também em audiências em varas comuns, né, é comum hoje em dia que nós tenhamos a aplicação de ferramentas de mediação e conciliação. Isso, eu digo que veio não só da percepção do judiciário que ele, de fato, não é o superego da sociedade, mas também pelo reconhecimento da sua incapacidade de sê-lo, né? Não só pelo tamanho do desafio, mas pela própria inapropriedade de acreditar que um terceiro vai ser capaz de resolver, né, todos os problemas das pessoas. Eu digo sempre que quando nós estamos no sistema tradicional do judiciário, né, adversarial, um contra o outro, onde se aguarda a decisão de um juiz, nós estamos vivendo a cultura de um litígio dentro de um processo judicial, onde rege um velho jargão conhecido de todos, que aquilo que não está nos autos não está no mundo. Então, o juiz tem limites objetivos do que vai decidir e, de fato, decide o direito daquilo que está posto no processo. Claro. Nada que está ali, né, de forma lateral ou subjacendo aquilo lá será tratado. É o que nós chamamos de lide social. Muitas das vezes o problema não é o que está no processo. O que está no processo é a ponta do iceberg que foi levado. O juiz só pode decidir o que está no processo. Mas o juiz só vai resolver aquilo. Ou seja, ele resolve o processo, mas ele não resolve o conflito. Tá? E aí o conflito ele volta numa espiral, digamos assim, ascendente, né, a se aquecer cada vez mais e a gerar novos processos, novos problemas, novos conflitos. Então é uma mudança de postura. É primeiro ver que eu digo sempre que a humanidade ela é por si só uma fonte de conflitos. Né? Imaginemos que lá nos primórdios o nosso principal conflito talvez fosse pela escassez de alimentos. Nós ainda nem dominávamos a agricultura, éramos meramente exploradores, aquilo que se encontrava se comia, e se encontrava pouco, e havia muitos, certamente haveria conflitos. Depois que nós dominamos técnicas, né, de produção de alimentos, e aí quando passamos a ter outro problema. Agora o problema não era mais ter alimentos, o problema agora passava a ser acumular alimentos. E aí vem, né, a proposta capitalista do acúmulo, de uma série de coisas. Então, nós sempre temos conflitos, mas isso não quer dizer que o conflito é uma coisa ruim. O conflito pode ser uma porta para reflexão, mudança e aperfeiçoamento de uma situação que não é agradável para ninguém. Então, é mudar essas lentes, trocar essas lentes, olhar, portanto, por uma nova perspectiva. E
A partir disso, as soluções, né, de disputas, a partir da década de 70 do século passado, elas vieram novamente a ser muito trabalhadas dentro do direito americano. E, na sua origem, bem porque também o sistema reconheceu que não dava vazão a tudo que reconhecia, mas também porque é um sistema, diferentemente do nosso, onde impera, né, pelo menos no nosso estado, impera a assistência judiciária gratuita, litigar é muito caro, né, e lá fora é mais caro ainda. Então, Alternative Dispute Resolution, ou as ADRs, como chamam, né, foram os métodos que começaram a ser trabalhados dentro dessa perspectiva inicial de dar vazão a um menor preço. Mas não é só isso. Isso foi lá atrás. Hoje em dia, muito mais é a percepção de que precisa ser resolvido o conflito, a lide social, né? A justiça só existe por uma promessa, a pacificação social. E se por meio de uma sentença de mérito, né, de um formato tradicional do perde-ganha, se essa paz não está sendo alcançada, o próprio judiciário passa a se repensar e traz novas propostas, né, novas soluções. E o que eu reputo importante deixar, né, fincado aqui, muito claro na cabeça das pessoas, é que mediação e conciliação não são propriedade do Poder Judiciário. O Poder Judiciário apenas elencou uma política judiciária nacional, né, e é, portanto, digamos, um fio condutor de tudo isso aí. Mas a mediação e a conciliação pertence a toda e qualquer pessoa, né? Como disse o doutor Valcácio, técnicas de mediação, ferramentas de mediação podem ser usadas no ambiente familiar, empresarial, em qualquer lugar que você esteja. Saber dialogar, saber expor as suas necessidades, os seus sentimentos, né? Isso faz toda a diferença. E se a gente segue nesse caminho, a esperança é que nós tenhamos, num futuro, pelo menos a médio prazo, um menor índice de litigiosidade, um uso melhor do sistema judiciário para causas que realmente exijam uma solução, né, vinda de um juiz, e as pessoas retomando o protagonismo das suas vidas e conseguindo resolver as suas questões. Doutor Valcácio, em que área do direito há maior aplicação da solução de conflitos via acordo? Bom, para responder essa pergunta, é preciso que nós tenhamos uma distinção bem clara a respeito do que é mediação e do que é conciliação de conflitos, né? Sim. Porque, na verdade, em ambas as situações, nós temos conflitos. Sim. No caso da conciliação, nós temos um conflito, basicamente, entre duas pessoas ou partes que não terão, a posteriori, uma relação continuada. Ou seja, eu resolvo aqui, eu concilio, assinei, eu tive uma dívida, negociei, conciliei, acabou, nunca mais vou ver essa pessoa na minha vida. Então, é uma forma de resolução do conflito que é direcionada na busca por uma solução. A mediação, por outro lado... É pontual, né? Exato. A conciliação resolve. E isso é um ponto muito importante, porque o conciliador ele sempre vai buscar trazer soluções. E isso é uma coisa que é absolutamente proibida para o mediador. O mediador não traz soluções. O mediador ele está tentando fazer com que as partes elas conversem entre si. O mediador ele vai tratar de conflitos que necessariamente aquelas partes ainda vão continuar se encontrando, aquelas partes ainda vão ter uma relação. O exemplo clássico é do direito de família. Por isso eu comecei com essa introdução um pouco longa, eu peço desculpas, inclusive, mas era necessário para que pudéssemos aí entender o porquê que, logo de cara, o direito de família é uma das áreas onde mais a mediação vai ter a sua aplicabilidade e vai ter resultados muito interessantes. Por quê? Na família, estávamos conversando inclusive sobre isso, quando há um divórcio, quando há uma separação dos pais. Não existem ex-pais, ex-mães. Existem ex-maridos, ex-esposas, mas ex-filhos não. Até onde se sabe. Filhos continuam sendo filhos do casal, né? Do casal. E isso é que é importante que as pessoas precisam entender, né? Exatamente. E é nesse sentido que a mediação ela vai ser mais eficiente. Porque é preciso que se busque não uma solução, mesmo porque a solução não deve ser buscada pelo mediador. Eu gosto muito de uma frase que o mediador ele deve ser biodegradável.
né? Ou seja, ele deve estar no foco no momento e pelo tempo exato em que as partes vão conversar. A partir do momento em que elas conversam, a partir do momento em que elas começam a, de fato, entabularem uma conversa, uma negociação, ou resolverem seus conflitos de forma autônoma, o mediador deve recolher-se e não atuar mais, porque senão ele vira alguém que interfere na relação, e ele não pode. Então, na área da família... Ele vira juiz da relação. Ele vira juiz, e é isso que não se deseja. É isso que não se deseja. Tanto que na nossa sessão de abertura, uma das frases que são meio que padronizadas é essa: nós não somos juízes, nós não vamos julgar nada, nós vamos tentar ajudá-los da melhor forma possível, de forma imparcial, sigilosa, a fazer com que essas partes encontrem a sua voz. Encontrar a sua voz é muito difícil, muitas vezes, para aquelas pessoas. Né? Até porque tem gente que nem se lembra mais da sua voz, né? Às vezes ela nunca se encontrou com ela, né? Essas pessoas nunca se encontraram com essa voz, né? Própria delas. Então, a mediação, portanto, a área de mediação de direito de família é uma das áreas que mais nós temos efetiva participação, acordo, é de fato eficiente, né? Estamos conversando que às vezes consegue-se resolver um conflito de anos, 10, 11 anos, em um período que são 3 horas de mediação. Parece muito longo, mas esse mesmo conflito, talvez, diante do judiciário, diante da própria discussão que as partes vão levar até a última instância possível, eu não quero perder de jeito nenhum, né? Se ele ganhar, eu sou menor, eu sou humilhado. A questão do ego fala mais alto, né? E aí, falando já para os dois, só abrindo um parênteses aqui, nas causas de família, né, há sempre aquele rancor, aquela mágoa, porque o casamento acabou, o juiz já assinou o divórcio, que hoje é até muito mais simples, né, doutor? Uma liminar acaba com o casamento e pronto. A partilha de bens já foi feita, questão dos filhos já está resolvida, mas aí começa a busca por novos conflitos daquele que ainda não conseguiu viver o que o senhor colocou aqui como luto, né? Então, o luto psicológico. O luto psicológico, então ele começa a buscar novos conflitos, já que tudo foi resolvido, então o sentimento precisa ser resolvido, ele não conseguiu resolver ainda, não então conseguiu vai continuar resolver. buscando. Doutor Márcio, como o judiciário tem utilizado a estratégia de mediação de conflito por autocomposição? Bem, eu vou aproveitar essa pergunta para completar a minha primeira resposta, quando você tinha me indagado sobre algumas estatísticas, né, de resolutividade dos centros judiciários de solução de conflitos. Então, o judiciário tem investido, né, com maior vigor e rigor, a partir de 2010, como falei, na Política Judiciária Nacional de Resolução Consensual de Conflitos, com a criação dos Centros Judiciários de Solução de Conflitos e Cidadania. É importante destacar que esses centros atuam basicamente em duas frentes. Uma frente extraprocessual e uma frente processual, além de ações de cidadania. Mas, fincando aqui as nossas balizas no extraprocessual e no processual, no que tange a conflitos, né, é importante a gente destacar que no extraprocessual, ou seja, quando o interessado, né, mesmo antes de procurar o sistema tradicional, adversarial, antes de ajuizar uma ação contra alguém, procura um centro judiciário de solução de conflitos, nós temos um índice médio de resolutividade, né, isso observado no Brasil, podemos assim falar, de quase aproximadamente 80% das demandas. 80% das demandas que vêm, né, no pré-processual, elas são resolvidas, ou seja, elas não acabam se transmudando numa ação judicial. E isso é um dado impactante. Bem impactante. Né? Por quê? Porque certamente, quando se chega até o sistema tradicional adversarial, a espiral do conflito ela já está gigantesca, né? Já há muito problema a ser resolvido. E quando você consegue tratar isso
né, de uma forma mais ampla, olhando não apenas para posições, mas interesses, necessidades das pessoas, o que de fato elas querem, e isso é tratado com muito rigor, né, nos centros judiciários, você tem esse altíssimo grau de resolutividade. Agora, por outro lado, quando nós falamos no processual, né, que também houve uma grande mudança, eu gosto sempre de enfatizar, a partir de 2015, vigência 2016, nós temos o novo Código de Processo Civil. Sim. O novo Código de Processo Civil também fez uma grande aposta nos métodos consensuais de solução de conflitos. Porque se antes o juiz, ao receber uma petição inicial e vendo que ela estava apta, não havia nenhuma questão para ser emendada, né, ele determinava a citação do réu, que era para que ele tomasse conhecimento da ação, e ao mesmo tempo já abria um prazo para que ele apresentasse a sua resposta. Né. O novo Código de Processo Civil acabou com essa lógica, porque no seu artigo 334 ele diz que o juiz recebendo a petição inicial, ele vai mandar citar sim, tem que dar ciência, mas ele vai chamar para uma sessão de mediação ou conciliação. Né? Já dentro dessa perspectiva de que esses métodos são eficazes e são adequados para a solução de conflitos, sem a necessidade de você prosseguir num processo judicial, né, construção, julgamento e tal. Mas mesmo trazendo isso para o início do processo, né, mas pode ocorrer também lá na frente, se por algum motivo as partes assim o solicitarem, ou se o juiz entender que é cabível, pode ser marcada uma sessão de conciliação ou mediação, mas a partir do momento que isso se dá dentro de um processo judicial instaurado, essa resolutividade já cai para aproximadamente 60%. Ou seja, 20 pontos percentuais de diferença em solução de conflitos. Por quê? Porque isso já estaria, digamos, de certa forma, mais tardia. Né? As partes já estão mais vitimizadas, já estão mais sofridas, já estão mais rancorosas, já estão mais resistentes, intolerantes, né? Tornando ainda mais difícil a atuação do mediador e conciliador. Se instaurado o processo, 40% das partes preferem uma sentença, é isso? Não, ou é o inverso, é 60%? Depende da ótica que a gente está vendo, né? Porque assim, instaurado o processo, o que a resolutividade desses mesmos sejusques cai de 80% para 60%. O que é que eu estou dizendo com isso? É que quando algo é ajuizado, já se tem um grau de dificuldade muito maior para a solução do conflito. Por quê? Porque as partes já, de regra, né, passaram por uma via crucis muito maior de sofrimento, de amargura, de frustrações e rancor, né? O abismo, né, o silêncio, o tempo milita contra eles. Né? Portanto, o ideal, a política judiciária de solução de conflitos, ela é pensada num primeiro momento para que essas ações não cheguem ao judiciário, no sistema tradicional de uma sentença de mérito dada por um juiz. Mas, repito, a gente não pode ficar na ótica, né, que alguns dizem, não, inventaram isso para juiz não trabalhar, inventaram isso para juiz não dar sentença. Não, não é isso. Isso é para que as sentenças judiciais, de fato, se destinem como um remédio mais amargo para soluções mais complexas que não foram possíveis de serem realizadas por meio do consenso. Sim. Otimizando, portanto, o sistema, garantindo que o judiciário seja mais célere, com um aporte menor de causa, e dando, de fato, o que as partes querem, que é a pacificação. Até porque, quando essa solução é alcançada via consenso, geralmente aquele problema resolve, sana, cada um vai para o seu lado. Efetivamente resolver. A pacificação é alcançada. Agora, quando é por uma sentença, não é. Recorre o tribunal, não, mas eu ainda vou para o STJ, não sobe o recurso, agrava, vai até conseguir chegar no STJ e, se possível, vai no Supremo. Ou seja, ele vai estar sempre buscando uma mudança daquilo que foi determinado pela sentença. Outra parte, eu não quero perder. Né? Eu digo mais. Porque não foi de coração, não foi de espontânea vontade.
Eu digo mais, isso é inerente ao próprio ser humano. Sim, Ou claro, seja, sem dúvida. ninguém gosta de ser apontado como o errado ou o perdedor. Né? Então, quando você está diante de um consenso, e um dos princípios que rege a aplicação desses métodos é exatamente o princípio da decisão informada. Ou seja, as partes decidem, mas elas estão absolutamente informadas de todo o contexto que elas estão inseridas. Então, é óbvio, se eu ajudo a construir uma solução, né, que eu reputo como suficiente e eficaz para atender os meus interesses, as minhas necessidades e a outra parte também, que dificilmente nós vamos jogar, digamos, contra o próprio time, ou seja, dizer que eu fui incompetente, construir algo que eu mesmo não quero. Exatamente. Então, se eu construir, eu tenho um compromisso com isso que foi formatado. Né? Ao passo que, regra geral, as partes, muitas vezes, com essa percepção do juízo, da justiça, ou melhor, do judiciário, como superego, não, o que o juiz decidir para mim está bom, até ele perceber que perdeu. Né? A partir do momento que ele perceber que essa decisão não era o que ele queria, aí ele vai recorrer. Né? Então, o índice de recorribilidade é muito alto. Muito alto. Por quê? Quando chegar lá no final, ele vai dizer assim, eu vou cumprir porque não tem outro jeito. Exatamente. Né? E se enquanto eu puder resistir, eu vou resistir. Aí, penhora bens, executa. E ele vai resistir em outros âmbitos que não o jurídico. Sim. Então, ok, eu vou ter que pagar a pensão, mas eu vou sair do emprego, eu vou ter que... E aí vai, né? Aí os outros poderes humanos surgem, né? Eu vou me utilizar de outros meios para que aquela decisão que, embora desfavorável a mim, ela não seja eficaz, né? Isso verdade, verdade. Tudo isso acontece, infelizmente, né? Infelizmente. Bem, esse workshop, doutor Márcio, ele é destinado apenas a profissionais da área jurídica? Não, né? O senhor já falou isso. Eu digo mais. Mas eu acho que um dos maiores interessados no momento seria os profissionais da área jurídica. Ele pode não ser voltado só, mas esse especialmente foi formatado para a área jurídica. Até pelo local onde vai acontecer, pelas pessoas que não exatamente. O evento um dos realizadores é o NUPEMEC, né, o Núcleo Permanente de Soluções Consensuais de Conflito do Tribunal de Justiça do Estado do Pará. Há muito tempo nós gostaríamos de trazer aqui a Belém a Tânia Almeida. Eu digo que ver a Tânia Almeida atuar é a realização de um sonho como eu gostaria de ter visto o Pelé jogar. Né, porque era o que nós tínhamos de melhor. Né, e que bom que ela está atuante, que ela está encantando plateias ainda e que ela virá pela primeira vez aqui conosco em Belém. Então, a própria Tânia Almeida deixa muito claro, né, nas inserções que ela já fez sobre o workshop, que a proposta ela é muito mais abrangente. Ela não é destinada apenas a operadores do direito, juristas, nada disso. Por quê? Porque conflitos, como eu disse no começo, são inerentes à humanidade. Né? E gerenciar conflitos, facilitar diálogos e apropriar-se de técnicas que militem nesse sentido é de interesse de todo mundo. Então, para se ter uma ideia, o nicho de atuação da doutora Tânia hoje é de mediação em empresas familiares pelo Brasil inteiro. Por quê? Porque se os conflitos familiares já são difíceis por si só, imagine quando esses conflitos familiares estão dentro do ambiente empresarial. Né? Então, esse é um grande nicho disso aí. Pessoas que lidam com atendimento público, seja um médico num PSM, seja um professor na sala de aula, precisa saber mediar conflitos. Precisa ter técnicas para que conflitos não se potencializem, né, a chegar ao que nós temos visto de forma nefasta aí nas nossas escolas, e alunos se agredindo professores. Né? Então, todos nós, quando nos abastecemos dessas ferramentas, nos tornamos pessoas melhores para a sociedade e para nós mesmos, né? Como pessoas que vão ajudar a disseminar uma cultura de paz, né? E, portanto, gerenciar melhor os nossos conflitos do dia a dia. Então, o fato de estarmos realizando no ambiente do fórum não significa que o judiciário esteja mais uma vez se apropriando disso aí. Muito pelo contrário, o judiciário está reconhecendo a importância que isso tem, está abrindo as suas portas para trazer essa discussão para a sociedade, né? E
a própria mediação, ela precisa da interdisciplinariedade. Sim, né? claro. Tanto assim o é que, para ser mediador judicial, não é necessário ser bacharel em direito. Então, nós temos mediadores médicos, mediadores engenheiros, mediadores assistentes sociais, mediadores matemáticos. Né? Então, uma gama de conhecimento que só nos enriquece, nos dá outras percepções de conflito e de soluções, e com isso todo mundo ganha. Então, não é um evento apenas para operadores do direito, para juristas, nada disso. Sem dúvida, esses, né, talvez tenham mais interesse inicialmente por estarem inseridos dentro dessa política nacional e saber que profissionalmente, para o bom desempenhar de suas funções, eles precisam estar abastecidos dessas ferramentas. Mas toda e qualquer pessoa, né, que tenha o mínimo de interesse, né, de ter uma vida menos conflituosa e que possa também não só atuar como um agente de paz no seu próprio ambiente, né, ou seja, em qualquer lugar que ele esteja, em qualquer profissão que ele execute, tem interesse, deve ter interesse por conhecer, né, se apropriar dessas ferramentas, ver o que está acontecendo no mundo, né, porque não é só no Brasil esse movimento, né, e a gente precisa ter conhecimento realmente. Eu até gostaria de enfatizar, que o doutor Carlos Márcio falou, que o próprio Radice Educacional, que é um dos organizadores do evento, ele é uma empresa educacional. Sim. Então, não é necessariamente, nós estamos aí com o NUPEMEC como coorganizador, a MEPA como coorganizadora, mas temos aí instituições de ensino, né, como CESUPA, como FIBRA e outras instituições de ensino que apoiam essas discussões, até porque elas são amplas. Então, dentro da sala de aula, dentro do ambiente empresarial, dentro do ambiente familiar, as ferramentas são absolutamente necessárias. Dentro do ambiente educacional, a mediação escolar é um ramo da mediação extremamente importante. Eu estava até pensando aqui no momento que a gente estava conversando, isso é um assunto de tanto relevo que eu acho que até nas escolas isso deveria ser ensinado desde o início, né? Essa questão da solução de conflitos e mediação é fundamental para a vida de qualquer ser humano. Sim, inclusive a coordenação de mediação e conciliação do Estado do Pará, a qual atualmente eu estou à frente, está neste momento desenvolvendo um projeto, né, para ganhar foros estaduais, exatamente da mediação escolar, né, onde a gente levar isso para a escola, para que professores, representantes de turma, possam formar conselhos que se apropriem dessas ferramentas e que consigam resolver as suas pequenas demandas ali mesmo, tá? Sem necessidade de intervenção de um judiciário, do Ministério Público, da Defensoria Pública, de conselho tutelar, nada disso. Pelo quê? Pela capacidade de ter uma escuta ativa, de ter uma posição empática, de conseguir, né, fazer uma inversão de papéis, estar de forma humanizada um ao lado do outro e chegar a soluções satisfatórias para todos. Então, em breve, nós teremos aí uma boa notícia, né, na esfera estadual aí para a implantação de uma política de mediação escolar. Se Deus quiser. Doutor Carlos Márcio e doutor Carlos Valcácio, foi um imenso prazer tê-los aqui, discutir um assunto tão vibrante, né, tão interessante, e eu espero que vocês voltem para a gente continuar esse papo com esse tema ou com outros temas. As portas estarão sempre abertas para as discussões aqui sobre esses assuntos e principalmente para figuras tão importantes como os senhores. Tá? Muito obrigado pela presença. Obrigado pelo convite. Eu agradeço profundamente e espero revê-los novamente. Muito obrigado. É sempre um prazer retornar a esta casa, né, e tantas vezes voltarei quanto for convidado, né, para tratarmos de assuntos tão caros, né, à nossa sociedade, tão caro à nossa humanidade. Né? Nós precisamos vencer a intolerância, precisamos restabelecer diálogos, precisamos derrubar muros e construir pontes
e, com isso, promover a paz e termos efetivamente uma sociedade onde a pacificação seja um projeto coletivo e individual. Muito obrigado. Muito obrigado. Obrigado.